Atenção, fiel torcida! A explosão de notícias que sacudiu o mundo do futebol nesta semana não poderia passar despercebida. O Corinthians, nosso amado timão, está no centro de uma verdadeira tempestade de rumores e propostas que podem mudar o rumo do clube. Recentemente, uma proposta bilionária do Al Nassr, um dos gigantes do futebol árabe, chegou aos ouvidos da diretoria corintiana. E não para por aí. Um dos maiores conglomerados de telecomunicações do mundo também está na jogada, oferecendo cifras estratosféricas que podem transformar a realidade financeira do nosso Corinthians. Isso mesmo, a fiel. O que estamos presenciando é uma oportunidade que pode ser um divisor de águas na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Para entender o impacto dessa notícia, é fundamental nos aprofundarmos nas nuances dessa proposta. O Al Nassr, que já conta com estrelas renomadas e um investimento robusto, está mirando em reforçar ainda mais seu elenco e, com isso, o Corinthians se tornou uma presa cobiçada. A proposta, que gira em torno de cifras inimagináveis, não só promete injetar uma quantidade absurda de dinheiro nos cofres alvinegros, mas também levanta uma série de questões sobre o futuro do nosso time. A primeira delas, será que o Corinthians está preparado para essa avalanche de dinheiro? E mais, será que a Fiel está preparada para as mudanças que vêm a reboque de uma negociação desse porte? A reação da torcida, como sempre, é um espetáculo à parte. Em meio ao alvoroço nas redes sociais e nas arquibancadas, opiniões se dividem. Muitos veem a proposta como uma chance de ouro, uma forma de revitalizar o clube financeiramente, enquanto outros expressam desconfiança. O que será que a Fiel pensa sobre abrir mão de ídolos e de talentos que tanto representam a história do Corinthians? O medo de perder grandes jogadores, aqueles que são verdadeiros símbolos do clube, é palpável. Todos nós sabemos que a paixão da torcida é inigualável, e o Corinthians não é apenas um time, é uma religião, uma parte da vida de milhões de torcedores. Além disso, a proposta não se limita apenas a valores monetários. A negociação pode influenciar as dinâmicas internas do clube, afetando diretamente a comissão técnica, o planejamento estratégico e, claro, o desempenho em campo. O que a Fiel pode esperar de um Corinthians reestruturado? Que novos ares podem soprar sobre a equipe? Neste vídeo, vamos explorar todos esses aspectos e muito mais. Portanto, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nada dessa história que promete ser cheia de emoções e reviravoltas. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma análise profunda sobre como essa proposta bilionária, tanto do Al Nassr quanto do gigante das telecomunicações, pode transformar o Corinthians, e mais importante, o que isso significa para cada um de nós, torcedores apaixonados. Será que estamos prontos para essa mudança? Fiquem ligados! Agora que já temos uma noção do tamanho da bomba que caiu sobre a mesa do Corinthians, surge uma pergunta crucial. Como essa proposta bilionária do Al Nassr e do gigante das telecomunicações pode impactar o nosso timão dentro de campo? Vamos mergulhar nas implicações táticas dessa negociação e imaginar as possibilidades que podem surgir, além do que podemos esperar do Corinthians nas 4 linhas. Primeiro, é importante considerar o impacto direto na equipe técnica e na filosofia de jogo. Estamos falando de uma possibilidade concreta de trazer novos talentos para o elenco, e isso gera muitas expectativas. Poderíamos ver novos jogadores de renome, que podem, sim, agregar qualidade ao nosso time. Mas a grande questão é, como isso afetaria aqueles que já estão aqui? A chegada de novos nomes significaria a saída de outros? A pressão em cima do treinador, que já é enorme, aumentaria exponencialmente. A torcida espera resultados imediatos, e isso pode criar um cenário de instabilidade. Além disso, a forma como o time se apresenta taticamente também pode passar por uma transformação. O Corinthians, historicamente, sempre se destacou pela sua garra e pelo talento dos seus jogadores, mas será que estamos prontos para uma mudança de estilo? A introdução de novos jogadores pode trazer inovações na formação, como um sistema mais ofensivo, ou mesmo retorno a uma linha mais defensiva, dependendo das características dos reforços que chegarem. O que podemos esperar do Corinthians em termos de táticas e estratégias futuras se essa proposta se concretizar?
Vamos lembrar que quando o Corinthians trouxe figuras como o Jô e até mesmo o retorno de nomes que já passaram pelo clube, a torcida teve altas expectativas em relação ao desempenho. Com novas contratações, a pressão também aumenta. A Fiel quer ver resultados e não aceita tropeços. A história do clube é repleta de vitórias, mas também de algumas decepções que podem voltar à tona se não formos bem-sucedidos nas investidas. O que ficamos pensando é: será que a diretoria está preparada para lidar com toda essa pressão? E não podemos esquecer do aspecto emocional. A entrada de novos jogadores pode ser um fator motivacional para os que já estão na equipe. Isso pode criar uma competição saudável, uma espécie de fome por resultados que, sem dúvida, beneficia o time como um todo. Essa mistura de talentos e estilos pode gerar um Corinthians mais forte. Mas é um risco, e a Fiel precisa estar ciente disso. Além do mais, a maneira como o time se adapta a essas mudanças pode definir a trajetória do Corinthians nas competições. Se a proposta se concretizar e novos jogadores chegarem, será fundamental que o treinador consiga implementar um estilo de jogo que potencialize as qualidades dos novos reforços, sem deixar de lado a essência do Corinthians. O que podemos esperar em termos de entrosamento e adaptação? Será que a equipe conseguirá se ajustar rapidamente a um novo modelo tático? Por fim, a expectativa da Fiel é um elemento vital nesse processo. A torcida sempre esteve ao lado do time, mas uma mudança significativa pode gerar reações diversas. A esperança de um Corinthians mais forte é palpável, mas a desconfiança também pode surgir. E agora eu te pergunto, qual é a sua expectativa em relação ao futuro do nosso timão com essa proposta? Você acha que estamos prontos para essa nova fase? A resposta a essas perguntas pode moldar o futuro do Corinthians, e claro, a nossa paixão pelo clube. Vamos juntos acompanhar essa história. Chegou a hora de desbravar o mercado da bola, um cenário que promete ser agitado e repleto de movimentações, especialmente por conta da proposta bilionária que está na mesa do Corinthians. O que essa oferta do Al Nassr e do gigante das telecomunicações pode significar para o nosso clube em termos de transferências? Vamos explorar as consequências e as possibilidades que surgem desse novo contexto. Valorização dos jogadores. Primeiramente, devemos considerar que uma proposta desse tamanho pode não apenas mudar a forma como o Corinthians lida com suas contratações, mas também influenciar os valores de mercado dos jogadores. Quando um clube recebe uma quantia significativa de dinheiro, a tendência é que novos padrões de valorização sejam estabelecidos. Jogadores que, até então, eram considerados promissores, podem ver seus preços inflacionados e as negociações se intensificarem. Para o Corinthians, isso pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, podemos ter um elenco mais valioso, por outro, a pressão para vender jogadores a preços altos pode ser devastadora. A atração de novos talentos. Além disso, o mercado está em constante evolução e com a proposta do Al Nassr, o Corinthians poderia se tornar um polo atrativo para grandes talentos. Isso poderia gerar uma avalanche de especulações sobre quem poderia chegar ao clube, ampliando a visibilidade do nosso timão no cenário internacional. Hoje, o Corinthians já é reconhecido por sua grande torcida, mas com investimentos maciços, poderíamos ver uma nova geração de estrelas nascendo sob a nossa bandeira. Mudanças no cenário do futebol brasileiro. É importante ressaltar que o cenário do futebol brasileiro, em geral, está passando por mudanças constantes. Com clubes estrangeiros fazendo ofertas cada vez mais altas, o Corinthians precisa estar atento a essa dinâmica. A proposta em questão pode até abrir portas para novos acordos com patrocinadores, já que a visibilidade e o sucesso do clube podem refletir diretamente em suas finanças. Mais receita pode significar mais investimentos, e mais investimentos significam um futuro promissor. Comparações com transferências famosas. Comparando com outras transferências de destaque no futebol mundial, como a transferência de Neymar para o PSG ou mesmo a ida de jogadores como Vinícius Júnior para o Real Madrid, percebemos que o Corinthians pode, sim, trilhar um caminho semelhante. Esses movimentos não apenas geraram lucros significativos, mas também mudaram a cara dos clubes envolvidos. Se a diretoria do Corinthians souber aproveitar essa oportunidade, quem sabe não estamos prestes a entrar em um novo capítulo glorioso da história do nosso time. Expectativas da fiel torcida. Agora, a grande pergunta que fica é: você, torcedor,
acha que o Corinthians está preparado para lidar com todo esse potencial no mercado de transferências? Estamos prontos para ver novos rostos vestindo a camisa do Timão? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater sobre o futuro do nosso amado clube. Neste capítulo, vamos fazer uma viagem pelo histórico de transações do Corinthians, analisando como a proposta atual se encaixa na trajetória do clube em negociações milionárias. O passado é um grande professor, e as lições que aprendemos ao longo dos anos podem ser cruciais para navegarmos neste atual cenário de incertezas e oportunidades. O Corinthians não é desconhecido no cenário de grandes negociações. Ao longo de sua história, o clube já realizou transações que marcaram a torcida e o futebol brasileiro. A venda de jogadores como Paulinho para o Tottenham Hotspur e a ida de Fábio Santos para o Atlético Mineiro são exemplos de como o clube tem sido capaz de capitalizar em cima de talentos que brilharam no Parque São Jorge. Essas transações não apenas trouxeram bons valores financeiros, mas também abriram espaço para que novos jogadores emergissem e fizessem a diferença dentro de campo. Entretanto, com grandes transações vêm grandes responsabilidades. A diretoria do Corinthians precisa ser extremamente cautelosa ao considerar propostas que podem parecer tentadoras. O que já aprendemos com negociações do passado? Um exemplo claro é a venda de Alexandre Pato para o Chelsea. Embora tenha sido uma transação que rendeu um bom dinheiro ao clube, a expectativa criada em torno da contratação não se concretizou como todos esperavam. As lições de gestão, valorização e expectativa são preciosas e devem ser levadas em conta ao considerar a proposta atual. Outro ponto crucial é a capacidade de reinvestir esses montantes em novos talentos. O que se viu muitas vezes foi que o dinheiro recebido em vendas não foi utilizado de forma eficaz para trazer novos jogadores de qualidade. O desafio está em descobrir o equilíbrio entre vender e manter um elenco forte o suficiente para brigar por títulos. Com a proposta do Al Nassr na mesa, essa questão fica ainda mais evidente. A Fiel quer ver o Corinthians competitivo, e isso só acontece se soubermos usar nosso dinheiro com sabedoria. Um exemplo recente que ilustra essa situação é a venda de Malcom para o Barcelona. O Corinthians recebeu uma quantia significativa, mas a falta de um planejamento adequado para a reposição de talentos acabou deixando o time vulnerável em momentos decisivos. Essa experiência deve servir como alerta para a atual diretoria. A proposta bilionária do Al Nassr pode ser uma oportunidade, mas é preciso ter um plano claro para garantir que o clube não perca sua essência e competitividade. Além disso, a cultura do clube e a relação com os jogadores também devem ser consideradas. O Corinthians tem uma história rica e uma torcida apaixonada, e essa identidade não pode ser desconsiderada. Quando um jogador é vendido, é preciso ter em mente o impacto emocional que isso causa na torcida. A saída de ídolos pode gerar revolta e insatisfação. Portanto, é fundamental que a diretoria esteja atenta a esses detalhes e que faça escolhas que respeitem a história do clube. Assim, ao olharmos para o histórico de transações do Corinthians, fica claro que a proposta atual do Al Nassr não é apenas uma questão financeira, mas um dilema que envolve identidade, estratégia e o futuro do clube. A fiel torcida deve estar ciente de que cada decisão tomada agora pode moldar os próximos anos do Timão. Por isso, pergunto a vocês, torcedores, tendo em mente nosso histórico de transações, o que vocês acham que a diretoria deve considerar ao lidar com essa proposta bilionária? Estamos prontos para abrir mão de nossos ídolos em troca de um futuro incerto ou acreditamos que devemos buscar um equilíbrio mais cauteloso? Vamos debater nos comentários. Chegamos ao último capítulo dessa jornada pela proposta bilionária que pode mudar o futuro do Corinthians. Agora é hora de integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o futuro do nosso timão diante de tantas possibilidades. Estamos numa encruzilhada, e as decisões que tomarmos agora podem moldar não apenas o presente, mas também o futuro do clube. A proposta do Al Nassr, junto com o gigante das telecomunicações, não é apenas uma oferta financeira, ela representa uma mudança de paradigma. Se a diretoria decidir aceitar, é preciso estar ciente de que isso trará uma série de consequências que vão muito além de apenas cifras. O impacto no elenco, nas táticas, no mercado e na história do clube são aspectos interligados que demandam uma análise cuidadosa. O torcedor corintiano é exigente e tem uma expectativa alta em relação ao que o clube pode oferecer, portanto, cada passo deve ser dado com cautela.
É inegável que o dinheiro é um fator atraente, mas o que realmente importa é como isso será utilizado. O Corinthians precisa de um planejamento estratégico claro, que considere não apenas a compra de novos talentos, mas também o desenvolvimento dos que já estão no clube. O equilíbrio é fundamental. É preciso garantir que as novas contratações não venham apenas como uma resposta rápida à pressão, mas que realmente contribuam para a construção de uma equipe que possa conquistar títulos e deixar um legado. Além disso, a fiel torcida deve ser parte ativa dessa conversa. As emoções estão à flor da pele e o apoio da torcida é essencial para que as decisões tomadas pela diretoria sejam sustentáveis. O Corinthians sempre foi um clube do povo, e ouvir a voz da torcida pode ser o diferencial em momentos como este. O que a Fiel deseja para o futuro do Timão? Quais são as esperanças e os temores diante de uma proposta dessa magnitude? Em suma, o que se desenha à nossa frente é um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Estamos diante de uma oportunidade que pode ser única e, ao mesmo tempo, desafiadora. O que podemos afirmar é que a história do Corinthians não se escreve apenas com investimentos, mas com paixão, garra e eterna busca pela vitória. É hora de refletir, fiel. O que você espera do futuro do Corinthians diante de tudo que foi discutido? Estamos prontos para abraçar essa mudança ou preferimos manter a essência que sempre nos guiou? Deixe seu comentário e continue nos acompanhando, porque a paixão pelo Timão não tem fim. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!